Em questão de norte, Rodrigo, a gente meio que resolveu, né, essa questão do job. Então tem que validar se ainda existe alguma problemática. E agora, saindo da caixa, uma coisa que tá na fila aqui da gente estudar, que é uma base de dados que o Danilo fez um curso de blockchain esses últimos meses, e os caras usam muito CouchDB, né? CouchDB. Uhum. E não sei se alguém conhece, pode até falar melhor que eu, mas enfim, essa é uma base de dados que ela resolve muito bem esse problema de sincronização, né? Então, esse é um cara assim que eu talvez estude porque ele resolve essa problemática, né? Essa sincronização de offline, se você procurar no Stack Overflow, essas coisas aí, sim, é um problema de software bastante conhecido, né? A gente tem algumas equipes famosas aí no mundo que resolvem bem e todas elas relatam que é uma coisa pode ser muito complexa, né? Como essa funcionalidade a gente encontra no Trello, né? Que tem bastante conteúdo para estudar, e o pessoal do Google Docs, né? Que ele tem todas essas funções colaborativas, é esse problema tecnológico que a gente está tratando. Então, ou seja, com a implementação que a gente tem hoje, eu acredito que não temos mais problemas, só que a gente vai sempre estar... Agora falou assim, não temos mais problemas, mas dentro dessa implementação eu gostaria por exemplo, a gente ter uma reestruturação de arquitetura para poder testar, né? A gente não tem muito testes aqui no Android, então eu faria inicialmente uma arquitetura aqui de sincronização, que seria o primeiro passo interessante, fazer o teste, né, dessa coisa que a gente tem. E aí outro caminho também interessante é olhar o CouchDB, né, que aí a versão do mobile se chama CouchDB, porque de repente delegando para uma tecnologia especializada nisso pode ser uma saída. É um RM também, né? Então, eu só conheço mais ele da parte de sincronização do que o formato de base de dados dele, né? Ah, tá. Qual que é o nome? CouchDB. Couch. CouchDB. Ele é um cara que você configura ele vai acabar fazendo essa sincronização sozinho. Esse software, ele foi, não sei se o Marco te passou, antes ele já tinha essa função offline, mas era pelo próprio Parse, né? A gente usava esse aplicativo dele foi criado em cima do Parse. Então, Entendi. Então, aí foi readaptado, né? É o Parse... .com, não sei se você lembra. Eu lembro. Ele foi descontinuado, né? Ou ainda existe? Então, a empresa Parse, ela foi comprada pelo Google, pelo Face, né? Eles mantiveram o serviço online e desativaram ele em 2017, acho, no começo, se eu não estou enganado. E eles mantiveram o serviço só como open source, então você pode hoje baixar. Naquela época você podia, né? Não sei como está hoje, eu parei de acompanhar. Você podia baixar e montar um servidor seu de parse.com e... Me lembro. Esse couch aqui eu vi que seria mais na parte de back-end, né? Se falando, não na parte mobile. Né? Então, ele tem uma função, se a gente conectar, ele sincroniza as bases de dados. Se tiver no cliente Android, na verdade é essa teoria que a gente pode estudar, né? Que internamente o Danilo e eu a gente vai discutindo. Não que a gente vai implementar aqui, né? Tô fazendo um brainstorm aqui. Mas me parece que se a gente tiver ali ele no mobile, por exemplo, e criar uma tarefa nele, eu consigo, pela configuração, fazer com que ela apareça no CouchDB do back-end. Então, ou seja, a sincronização é feita, vamos dizer, a gente terceiriza essa problemática para eles. Né? Sim. E aí, obviamente, tem que fazer vários testes de prova, ver se realmente é isso, né? Mas é um cara que está no meu radar, assim. Tá. E você colocou dois, você colocou o count e o pound. Foi só isso? São diferentes? Se eu não me engano, o PautDB é o... Ah, não, o PautDB eu acho que é o do... para você trabalhar no Android. Ah, no Android. É o mesmo nome, é CouchDB, eu acho que PautDB
é da Apache, né? O PouchDB, eu acho que é a versão que você usa no Android, se eu não estiver errado. Mas pelo que eu vi aqui, eu errei. A PouchDB é do JavaScript. Tem um outro nome para o Android, sabe? Eu achei um aqui, mas é Countbase Labs, mas... Eu vou te mandar aqui o link do CouchDB mesmo, que é o pai. Ah, tá. É que aqui Vou dizer dentro que o objetivo dele é... alguma coisa... Tanto que ele foi desenvolvido para essa problemática, né? Fala reliability, as consistências de dados, né? Entre vários clusters. Tá. Olha lá, ele fala aqui, ó, logo no começo ele explica aqui o motivo do que eu tô te falando, né? Uhum. Ele fala ele é para dado distribuído em clusters, mobile phones, web browsers. Eu sou um cara que eu acho interessante a gente botar dentro do brainstorming das soluções aí. E eu acho que o must-have é reestruturar o projeto para ele ser testável, né? Não sei se você tá trabalhando com testes já, ou no Já. Google, no último Google I/O tem bastante coisa boa, né? Eu tava olhando aqui, eu vi que a parte local, né? Ele tá meio que no modelo, né? Hoje, falando de estrutura geral de código, Uhum. você pode ver que eu acho que tem algumas fases aqui, né? Mas na última fase de refatoração que a gente teve aqui, a gente tentou usar um pouco o modelo daquele Clean Architecture, né? Mas a gente sempre foi, acho que de desenvolvedor sempre foi eu e algum júnior, né? Então a gente sempre nunca teve outros sêniores para trocar essa ideia, né? Sim. E, enfim, mas a ideia é a Activity toca num controller, esse controller no model, né? Que aí, e aí essas coisas retornam via Event Bus. Basicamente essa é a estrutura da maior parte do fonte. Uhum. Se você for analisar aí, acho que você vai conseguir se achar dessa forma. Eu, assim, né? Do ponto de vista de arquitetura aqui, eu tava pensando, eu trabalho com uma arquitetura baseada também no Clean Architecture chamada Viper. Ela foi mais para iOS, né? Então lá na empresa onde eu tô, eu meio que reestruturei também. Onde eu presto serviço também, eu meio que reestruturei o código. Legal. Implementando ela, então basicamente é View, Interactor, Presenter, que mais? Router, tá faltando um outro. Repository. Então, vamos supor que essa... Bom, acho que eu vou compartilhar a tela aqui. Legal, não conhecia, eu vou pesquisar aqui, tô achando. Parece bem robusto, né? Bastante camada. Bastante camada, sim. Mas por exemplo, você vê por exemplo, na hora que você vai trocar uma arquitetura, uma implementação. Então, você tem lá o Interactor e ele faz uma chamada, aí, tipo, dentro dessa camada do Interactor, ele Peraí que eu não tô... Deixa eu ver que deixa eu tirar a minha screen, que eu não tô vendo a sua. Ah, não. Tu tá no da Contele aí, né? Tá, beleza. Então eu tô vendo sim, certo. Tá. Quer ver? Eu vou mostrar uma estrutura aqui só para você. Interactor. Aqui tá em Kotlin, mas Tá legal. dá tudo para você. Kotlin você já tá trampando já também bem? Já o código aqui já tá em 85% em Kotlin. Legal. Quer ver? Deixa eu pensar aqui. E tá muito mais trocando uma figurinha, já tá bem mais produtivo desenvolver em Kotlin, né? Ou não? Sim, bem mais. Legal. Por exemplo, quer ver, ó? Eu tenho isso aqui, ó. Eu acho que eu tô só vendo ainda a tela do GE, não sei se... Acho que tu compartilhou só uma screen.
Tá, peraí. Stop. Deixa eu compartilhar de novo. Beleza. Tá vendo agora? Fetch, tô vendo sim. Então eu tenho esse interactor aqui que ele busca as informações do refil aqui, entendeu? Então eu tenho um cara do repositório, entendeu? Uhum. Esse cara pode ser o quê? Pode ser da nuvem ou da base de dados, entendeu? Eu não sei o que ele faz aqui. Então eu só busco o dado, ele retorna o dado aqui, Legal. faz as tratativas de erro e tal. E aí aqui você vê que nesse interactor ele recebe um outro interactor, que ele tem uma função muito específica, que é salvar local. Legal. Entendeu? Então a assinatura dele, ele faz só isso aqui, ó. Ele recebe um cara, salva, beleza. Aqui dentro eu consigo tratar de qualquer maneira que eu quiser. Então aqui dentro eu posso Legal. usar vamos supor, um Elm, utilizar como fala? Esse CountDB. Então aqui dentro eu poderia fazer toda essa mudança. Não teria nenhum problema fazendo isso. O Interactor, então, ele é só para acesso de dados ou não? Ele faz outras coisas? Fetch? Ele tem que fazer outras coisas. Assim, ele interage com informações que não são da view. E Legal. retorna informações do presenter também. Então, por exemplo, eu tenho uma regra de negócio específica que checa se o cara fez tal coisa. Ele faz isso. Mas para checar isso, eu preciso consultar uma API, consultar uma base de dados locais. Tudo isso através de interfaces que ele não sabe o que são feitas. Entendeu? Hoje esse projeto que eu estava fazendo, ele tá. Você vê que eu tenho um monte de consultor aqui, eu não tenho gente. Não, mas acho Porque que tranquilo. isso aí eu ia fazer depois, porque se eu fizesse agora, eu não ia conseguir entregar as tarefas, mas enfim. Não, mas eu gosto disso. E só para fazer uma pergunta, aí você, pelo que eu entendi, então o teste interactor você consegue deixar ele fazer unit test nele, né? Porque ele é todo interfaceado, né? Sim, exatamente. Então, meio que assim, o conceito do Clean, ele está aplicado justamente nessa parte de você ter funções, ter comportamentos muito específicos, só que você desacoplando. Então o Interactor ajuda nisso, entendeu? E aí, da onde o dado vem? O Interactor não sabe, ele só executa. Fala, pega esse dado desse repositório, armazena chama a função desse Interactor que usa como repositório, enfim. Eu acho que, vamos supor, se eu fosse mudar essa estrutura e tal, eu pensaria nesse sentido. Os modelos, eles terem funções, por exemplo, mais simples. Então, ele pode até ter, enfim, a gente pode até pensar aqui, mas de deixar um save e tal, mas ter funções, por exemplo, soma um valor com esse outro valor, entendeu? Só informações que mexem no dado bruto, entendeu? Uhum. O dado primitivo, não o dado lógico que você utiliza em telas, utiliza no sistema, entendeu? Sim, sim. Não, acho legal. Acho que E é o Interactor que sai do Activity, né? Activity chama Interactor também. não, na realidade, o que a Activity pode fazer ali, ela pede o dado para o presenter. Aí, se tiver alguma reformulação no dado que é específico daquela activity, o presenter faz e gospe para activity. A activity exibe mensagem de erro ou exibe uma outra alternativa para o usuário fazer outra coisa se der algum erro, enfim. Inteligente, não?
o Presenter faz esse meio de campo entre as funções de regra de negócio e a mutação no dado para Activity, e o Interactor cuida da parte de regra de negócio, seja ela vindo de qualquer lugar. Mas tudo que é faceado, porque aí você desacopla, entendeu? Amanhã ou depois eu posso arrancar muito facilmente um Realm. Falar, ou não vamos mais usar o Realm, vamos usar tal cara. Beleza. Aí, tipo, é muito fácil, cara. Tipo, e outra, você pode também, vamos supor, eu preciso agora verificar se o usuário está logado. Mas eu tenho um Interactor que faz isso, que já consulta um repositório, já faz tudo. É só eu pegar, instanciar aquele cara e checar. E chamar a função. Ele está logado? Já era. Legal. Então você Ele encapsula coisa. no MVP, eu acho que você está quebrando as funções do presenter, né? Numa arquitetura mais simples, entre o interactor. Exato. No MVP você encapsula tudo no presenter, né? Isso. Então no Viper você vai mais a fundo e quem conhece do dado é só quem conhece da regra de negócio. Tipo, a Vil não conhece a regra de negócio. Tá, ela faz VIB e GOSP, que se você olhar bem, o presenter, assim, faz mais sentido ele ter conhecimento da view, né? Que ele está montando o dado para apresentar nela, do que ele ter conhecimento da regra. Legal. O próprio nome dele, né? No conceito, já. Então, Não, tranquilo. Consigo visualizar assim, fica bacana. O que mais me interessa, a arquitetura é legal, assim, o que mais me interessa é a questão do teste, né? E essa aí me parece ser bem legal, dá pra fazer bastante teste unitário. então, o teste unitário fica muito mais fácil, né? Consegue testar esses indirects, tudo, ver se está respondendo, enfim. Mas, enfim. Bom, você manja do que eu queria falar, então é legal. A arquitetura que eu acho que é importante mesmo em testes. O formato Viper me parece interessante, legal. Eu, tipo assim, eu vi só uma implementação de Viper para Android, entendeu? Só num artigo no Medium lá. Só que ele não estava usando o router. Aí eu implementei o router também. E o router faz o que? Ele sai nessa implementação? O router, ele meio que encapsula as transições de tela. Então, Activity vai para uma Activity abre um fragment, entendeu? Ele Legal. Você tira remove, da Activity. tira da Activity e o router, quem tem o conhecimento do router é o presenter, que também é uma camada de apresentação ali, né? Legal. Então, Fica bem quebradinho, né? Fica bem pequenininho os códigos. exato. Fica muito pequeno, cara. Tipo, Isso é legal. para mudar uma coisa é muito fácil, assim. Tipo, Até trocando, eu acho que essa é uma arquitetura para Contele, né? A longo prazo permite trabalhar com devs mais júniores, né? Porque essa arquitetura que a gente tem hoje, por exemplo, é bem complexa para os caras. Essa proposta sua me parece bem mais simples, assim, até de revisar, é legal. eles poderiam pegar e justamente, vamos supor, eles iriam mexer em menos partes sensíveis. Porque, faz tal coisa. Ele só vai mexer naquele trecho do código, só na classe concreta. A interface, toda a regra já tá montada. Ele não vai ter que mexer. Entendeu? Então, você diminui o risco também na parte de... Nessa parte, então, vamos supor, se tem um dev que tipo, não tem experiência e tal, tá começando, enfim, aí ele às vezes pode se confundir, é normal, erros acontecem mesmo. Às vezes a gente erra também, tudo. Então, essa parte serve assim, tipo, para separar mesmo. Então, é muito legal. Não, Mas, eu achei bacana também. Achei bacana mesmo. mas assim, voltando pro código da Intel, o que eu acho que eu acredito que poderia fazer é justamente fazer isso. Então, separar esse cara aqui, você entendeu?
deixar os modelos somente como como entidades mesmo. Ah, lembrei, o E é entidade. né? O modelo passa a se tornar entidade. Uma entidade, ela tem os dados que são exibidos e essa entidade também pode ser utilizada para uma view, só que aí a gente quebra em outra entidade também, se ela for utilizada para uma view. E separar as entidades também é muito importante. Então, Aqui no meu caso, as entidades são os VOs. os views, né? Isso. Ah, tá, beleza. Se você Que aí é entrar mais em main, Java, que é mais a arquitetura do vai Java, né? em refactor aqui, ó. Underline refactor. E você vai em VO aqui. Legal. São esses caras que eu tento sempre. Esses caras que vão para API, que vão para a tela, que, enfim, eu tento usar um para todos os Tá. elementos. Não está muito. Acho que tudo. Essa é uma questão de organizar o que já tem em novos modelos e, de repente, com TDD seria interessante. Aí É, eu acho que esse trabalho, né, que é o que eu acho que dentro das duas opções lá relacionadas à sincronização, o trabalho de testar mais a arquitetura sana ou não sana vai deixar muito mais claro para as implementações, né? Por exemplo, se a gente pega e fala assim, puta, vamos fazer tarefas, né, testes em si. Dentro da Activity ali foi algo que ao longo de 3, quase 4 anos aí, né, de desenvolvimento, acumulou-se muitas regras de negócio ali. Então, é, assim, é um cara que se a gente pega para refazer essa arquitetura, assim, é saudável, né? Uma coisa que a Contare a gente precisa fazer, que é essa manutenção, esse tempo de manutenção, né? De manter o código, tipo, manter a casa limpa, né? Acho que isso realmente falta, assim. sim. E seria legal. Isso aqui é uma regra, né? É uma função Sim, de sim. você pegar no cache, né? Sim, ixi, vai ter. A gente vai encontrar diversas regras aí que daria para remover, assim, começando, se a gente começasse pelas mais sensíveis, acho que seria uma boa, não sei o que que você enxerga, né? Eu também não sei, na verdade, no macro, né? Qual que é o seu objetivo, se a ideia é a gente realmente estabelecer ah, passos para resolver ou melhorar esses problemas. Eu não sei quais são as premissas de trabalho que você está no projeto também, né? Até para eu poder É. articular melhor. Eu estava olhando aqui, vocês estão vendo a tela aqui? A Eu tô- do Chrome? Não, tá não, no teu, no tô teu vendo dispositivo. Ah, tá. do Android. Vou compartilhar de novo aqui. Então, que nem a gente tem aqui a tela, pelo menos uma piada da controle. Uhum. Assim, no meu ponto de vista, né? Como essa parte, eu não sei, aí a gente pode discutir sobre, tá? Mas, assim, no meu ponto de vista, você falou que já meio que deu uma solucionada nessa parte de sincronização, né? Por enquanto. E a gente vai dar uma olhada no futuro para, se tiver algum problema, a gente vai atacar. O que a gente poderia fazer é atacar essa comunicação sem autenticação, entendeu? Uhum. Já trabalhando já nessa forma de separar as requisições também, repositórios, entendeu? Uhum. E aí entra junto esse tratamento de erros. Você só do erro ali, acho que esse documento, não sei se eu estou com acesso. Não sei se eu tô. Sim, é. Quem vai entrar, tá, beleza. Esse aqui é o do. Não, peraí, esse aqui é da requisições do endpoint de indivíduo. Esse aqui é um. Esse aqui vai ser no caso de se a gente tiver feito o repositório de comunicação, a gente pode criar regras lá, enfim, entendi. Esse aqui foi aquele caso específico do cliente que estava com vários dados e depois ficou sem ligar o aparelho com a internet, algo assim, né? Falar dados durante esse ano dispositivo. O que eu poderia fazer é isso, comunicação sem autenticação.
Isso aqui é a requisição sem autenticação, né? Isso, essa aqui é tranquilo, a gente já tem os endpoints todos, é só a gente reformular lá as chamadas. Aí A eu acho que API, a API já tem alguma coisa pronta para já, autenticar? já, sim, sim. Tá, então é só meio que alinhar. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, o que vocês acham, o Marco e Maurício, para eu começar atacando isso aqui? Tá, a gente tem que liberar no back-end. A gente tem algumas tarefas de back-end que eu vou ligar com o Gabriel para a gente liberar um back-end autenticado. E aí todas as requisições que passarem aí pelo Android e com o JWT, porque a gente usa o JWT. O que eu acho que é mais importante agora é os tratamentos de fluxos de erro, né? Tá. Aconteceu o app quebrou, e aí o que acontece na sincronização? A gente tem que assegurar todos os fluxos de erro, porque o que a gente tem hoje? O Gabriel não falou, mas hoje, por exemplo, a gente tem uma série de dados que estão sendo enviados para o back-end. Por exemplo, o formulário que deveria estar no dispositivo não está no dispositivo, locais que são cadastrados que não tem o nome do local, tem uma série de erros estranhos. E a gente precisa assegurar que não é devido a algum crash do Android, ou quando ele restaura o fluxo aí do Android, ele não perde nada. A gente tem que assegurar que esses tratamentos de erros estão ok. Depois a gente vai com os outros. Tá bom. Novamente. Eu vou meio que ser sincero aqui, né? Nesse ponto. Uhum. O tratamento de erros aqui, assim, no meu ponto de vista, e eu acho que é muito amplo. O que a gente pode fazer é tentar atacar o tratamento de erro de partes específicas. Então, o que eu iria fazer é o seguinte. Primeira pergunta, vocês têm algum ponto que mais não se trata erros? Você entendeu? Qual que é o momento? Porque aí eu ataco essa parte específica. Bom, esse aí vai ser o Gabriel. Gabriel, o que você acha? Isso. Eu acho que o Rodrigo colocou bem, é uma questão bem ampla, então é legal focar realmente no problema que a gente tem, né? Hoje... Que aí a gente vai matando aos poucos, né? Desculpa, Gabriel. Não, sim, porque se a gente for falar, vamos revetizar todos, aí eu acho que entra nessa refatoração de arquitetura e tal, que é um processo que também a gente tem que ver. Se a gente fosse falar, vamos refatorar toda a aplicação, essa questão de fluxo de tratamento seria resolvido. Sim, mas, por exemplo, hoje, qual que é a parte que você acredita? Qual é a gente vai o quê? Por funções, por exemplo, locais, formulários, visitas. Então, eu queria trazer por exemplo, eu vou trazer casos reais de clientes, né? Que eu acho que aí é legal trabalhar daí. Por exemplo, eu estou numa análise agora que o que está acontecendo, Rodrigo? Pode ser que não seja também mobile, tá? Mas, por algum motivo, os formulários são removidos. Temos mais 10 minutos, mas enfim. Então, como é que a gente faz? Então, como que eu descubro o porquê disso, né? Primeiro, esse é um caso bem moroso que a gente está colocando alguns trackers na base de dados para identificar se foi a web ou se foi a mobile. Então, geralmente vem do caso do cliente essa análise. Como eu falei, o último que a gente teve, que foi da sincronização de formulários, a gente viu, atacou e passou, né? Vamos dizer assim, vamos considerar que está em aprovação. Então, assim, de cabeça eu lembro desses dois. Acho que vale a pena ir no Service Desk, uma coisa que eu posso fazer, junto com o Maurício, junto com o Marco, enfim, se eles já tiverem um caso específico. Na verdade, acho que a Qualitratos, na semana passada, abriu uma questão de sincronização, eu não vi ainda, foi em outros casos. Mas, e nesse caminho, entendeu? Agora a gente está com um problema que determinado cliente não sincroniza formulário. E se não sincroniza uma tarefa, por exemplo, aí trocar ideia com o Rodrigo sobre o que acontece nesse processo, que aí facilita para o Rodrigo ter uma causa
geralmente esses problemas, Rodrigo, eles não são fáceis de reproduzir na máquina, né? É uma coisa que você vai fazer uma visita e também não vai sincronizar. Geralmente, na máquina de desenvolvimento, em vários celulares, funciona. Acontece realmente em determinado cliente. Então, a gente está falando aqui, geralmente, desses casos bem mais complexos de achar. Então, se fosse falar agora o que tem para fazer, tem esses dois casos que eu já estou em cima, né? Posso compartilhar com o Rodrigo, por exemplo, o de direção de formulários, que vai acabar, que está, na verdade, envolvendo coisas também de back na análise. Né? Assim que eu descobrir se for mobile, eu posso ativar o Rodrigo. De repente, dá para a gente trabalhar assim, enquanto ele, por exemplo, pode trabalhar em coisas concretas. Que aí eu não sei se é esse o objetivo, tá, Marco? E Maurício, se vocês puderem explicar também. Não, o Rodrigo vai realmente colocar a mão na massa, uma coisa que eu estou inferindo que sim. Então, assim, eu acho que seria mais interessante, enquanto a gente não faz essa análise de Service Desk, nesse momento de agora, seria como ele falou, de repente tocar em coisas que, cara, a gente já está vendo que realmente está claro aqui. Só que aí tem outro ponto de análise que é a questão de impacto, né? O que está impactando hoje mais nos clientes. Colocar a autenticação é super importante, lógico, o hacker pode chegar aqui, vai pegar os dados, enfim. Mas aí é questão de ver o que é prioritário. Me parece que sempre os problemas vão ser mais prioritários. Só que nesse ponto atual, em relação a problemas que são relacionados aqui nesse tópico sem fluxo de tratamento de erros, eu não tenho nenhum de cabeça aqui. Eu teria que olhar o Service Desk inteiro, que a gente está em aberto, para eu passar alguma diretriz inicial para o Rodrigo. Ok, vamos quebrando aí vamos chamar de módulos ou serviços. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí problemas com os formulários. Aí, Rodrigo... Estão removidos, né? Oi? Eles são removidos, né? Isso, eles estão simplesmente sendo removidos aí do aparelho De verdade, não estava. dos usuários. Então, Rodrigo, eu acho interessante, vamos ver se já é suficiente para você, né? A gente fala, olha, a gente tem que atacar primeiro o formulário. Aí ver todos os fluxos de formulários, se tem alguma ponta solta no módulo de formulário. Enquanto isso, em paralelo, então aí o Gabriel, eu e o Marco, a gente vai levantando as outras partes que estão com problema. A gente vai levantando quem tem mais incidência, se é o teste, se é o local, se é o reembolso. Aí a gente vai organizando ali como a gente vai atacar. Tá bom. Certo? Legal. Pergunta. Quer dizer, pergunta não, vamos lá. Se você sentir falta de log, se você sentir falta de ambientes, vai passando isso pra gente conseguir melhorar o desenvolvimento do Android. Tá bom. Implementação do CICD, se você já conhecer uma ferramenta que seja fácil, rápida, e que a gente consiga fazer deploy dos ambientes de uma maneira mais fácil, também pode colocar lá na tua consultoria, que aí a gente estuda a implementação. Tá. Eu acho que o que eu preciso também agora, nesse ponto, principalmente na parte de formulário, ter acesso ao Postman de vocês. Não sei se vocês têm já todos os endpoints mapeados no Postman. Que aí eu vejo na parte da requisição se ele está funcionando, né? Uhum. E comparo com o que eu estou recebendo e o que está sendo feito no mobile, entendeu? Isso, a gente tem um problema muito sério, tá? Que é a falta de documentação. Acho que pelo que eu código você tem quase de documentação, só que a gente tem muito pouca documentação nos repositórios e fora deles. O Postman, a gente pode fazer isso. E o Gabriel, a gente pode montar aí já umas requisições prontas para você testar. Tá. Beleza? Bom, se puder fazer isso, eu acho que já já dá para eu já ir trabalhando. Legal. Uma forma de cortar caminho, eu não sei se você conhece o ngrok? Não conheço. Ele cria um túnel, né? Ou seja, em vez de consumir a API do GE, a gente configura o ngrok e aí você muda lá no aplicativo para ele consumir o ngrok. E aí o que acontece? Ele vai listando ele é tipo um proxyzinho, você vai conseguir ver todas as requisições feitas. Então você... Opa, pode falar. Eu acho que o ngrok, para ele montar tudo isso, o Rodrigo montar todo esse ambiente, ia levar bastante tempo. Eu acho que é mais fácil a gente deixar um ambiente pronto para ele.
porque a documentação do back-end não está legal. Ele teria que subir um monte de fila no SQS, ia ser mais complicado. Então, é engraçado que antigamente não tinha. Mais fácil de disponibilizar um ambiente para ele. Não, então, quando você diz disponibilizar o ambiente, você está dizendo algo diferente de apontar para site? Porque aí no ngrok você está querendo que... Ok, para ele subir. Não, eu entendo que ele está querendo saber as requisições que são feitas para as quais serviços, certo, Rodrigo? O que eu quero fazer é o seguinte, por que eu utilizo o Postman, né? Eu utilizo ele para fazer o seguinte, ver como que uma requisição deveria ser feita e eu comparo como está sendo feita no mobile. Então eu faço isso porque ali eu consigo ver, eu estou recebendo tal valor e estou enviando tal valor. No mobile está diferente, entendeu? Então eu começo alinhando essa parte. Então, na parte de tratamento de erro, eu começaria nesse nível mais baixo do porquê que está deletando formulários na parte da API. Então eu começaria por aí e depois iria subindo para a parte do mobile, sabe? Sim. Tá. Não, tranquilo. Você quer comparar, então, a requisição que está sendo feita no mobile com a documentação. Então, o ngrok não vai ajudar muito. Eu tinha colocado ele como uma forma de você, por exemplo, fizer uma interação e você consegue ver o que essa interação gerou de requisição. Seria a mesma coisa do que você colocar log na plataforma, né? Mas um pouquinho mais rápido. Você faz uma linha e ele já começa a proxiar todos os logs ali. Só que como você quer comparar com a requisição real, aí realmente precisaria de uma documentação desses endpoints, como o Maurício falou. Entretanto, um pouco que eu já vi desse caso, a gente pode marcar uma reunião para eu te passar em que ponto que a gente está. Eu ainda não cheguei na conclusão de que é no mobile, né? A gente está numa fase de entender a origem. Acho que eu vou ter essa resposta ainda hoje. E só para te passar agora, falando um pouquinho do problema mesmo, que seria interessante a gente conversar um pouco antes para a gente não acontecer aquilo que tu falou de repente você começar a fazer os esforços que a gente já começou aqui, entendeu? Sim, tá bom. Bom, de qualquer forma, eu vou trabalhar com isso, eu vou conseguir trabalhar à noite hoje. Então, aí eu acho que dá tempo da gente fazer esse alinhamento. Não, tranquilo. Eu acho que o Postman não tem nenhuma iniciativa sobre essa, né, Maurício? De documentação do back-end. Tirando a que a gente já tem para os clientes da API final, né? Não temos. É bom a gente já começar a montar isso aí. Aí a gente começa que nem igual aí do Android, quer dizer, do formulário. A gente vai, mapeia aí as requisições do Android, o que ele espera, que nem o Rodrigo falou. E não sei, a gente versiona no nosso repositório, se o Postman armazena. Acho que o Postman armazena, né, Rodrigo? Armazena sim, eu acho, agora. Tá. Hoje em dia parece que ele virou uma documentação bacana. Legal. Vamos dar uma olhada. Eu, por exemplo, eu tô com outras demandas para hoje, Rodrigo. Que horas que você pretende trampar? Porque eu posso estar online, se você precisar de alguma coisa, a gente vai trocando.